O filme Contatos de Quarto Grau é um filme que permanece no imaginário de todo mundo que o assistiu. E o filme foi assistido por muita gente, apesar do tema, que é muito familiar para quem tem a mente aberta, mas para algumas pessoas acostumadas com a abordagem do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, do Spielberg, o filme foi um pouco além. E por algum motivo ele mexeu demais, ele perturbou demais quem o assistiu. Talvez muitas das pessoas que o assistiram tenham passado pelas experiências de abdução que o filme aborda e não saibam, porque isto é muito comum. As abduções começaram fisicamente, como se sabe, logo após a década de 40, quando começaram as aparições de OVNIs. Eram físicas. Existem casos clássicos como o do Antônio Vilas Boas aqui no Brasil em 1957. O caso Barney e Betty Hill nos Estados Unidos em 61. O caso Travis Walton ali entre os anos 70 e 80. Inclusive tem documentários e filmes a respeito, mas atualmente os estudiosos e os envolvidos com o assunto das abduções têm revelado que muitas abduções têm ocorrido no plano espiritual, ou num plano em que entramos quando nos deslocamos de nosso corpo físico, quando dormimos. E nessa nova forma de abdução extradimensional, inclusive tem ocorrido a colocação de implantes nas pessoas, dessa vez implantes extrafísicos. Então, quantos de nós podemos ter memórias escondidas que só serão reveladas mediante uma sessão de hipnoterapia, como no filme Contatos de Quarto Grau? É interessante notar que no filme eles abordam um fato peculiar. Os relatos das pessoas apresentadas no filme fazem muitas menções a simbologias como o da coruja, que a nossa mente agrega como uma defesa. O psicólogo Carl Jung trata da simbologia dos sonhos, que tem um poder muito grande de nos transmitir informações com as quais talvez estejamos conectados quando transitamos por outros planos dimensionais em situações, por exemplo, como o sono, ou de meditação, ou de projeção astral. O nosso inconsciente tem formas de ativar processos de simbologias que nos sejam mais familiares. No caso, o filme aborda a simbologia da coruja como uma forma de repor a imagem traumática causada pelos seres que abduzem as pessoas. Então é importante entendermos o poder da mente nesse processo. No seriado Taken, produzido pelo Steven Spielberg, esse assunto também é tratado. E o escritor Whitley Strieber, que também é um contatado e abduzido, trata também desse aspecto estranho de quanto a nossa mente interessa para essas entidades que abduzem as pessoas. Aparentemente, venham de onde vier, seja do futuro, seja de outra dimensão, de outro plano, de outro planeta, de alguma maneira a nossa natureza humana parece interessar a eles pela questão das emoções, como o amor. E é isso que alimenta muito do que se tem dito, por exemplo, sobre entidades sombrias e negativas, como os reptilianos, que supostamente é uma raça que nos domina, e os quais inclusive têm ou teriam alianças com os governos da Terra. Há quem diga que o presidente Eisenhower teve um encontro com entidades extraterrestres na década de 50, o que inclusive originou um projeto de ida do homem para o planeta dessas entidades. O livro
Project Serpo, ou Projeto Serpo, fala disso, porque Serpo é o nome do planeta de onde essas entidades teriam vindo. Essas entidades seriam justamente as entidades que estavam na nave que caiu em Roswell, no Novo México, em 1947, que nós tratamos no nosso vídeo sobre discos voadores, UFOs, OVNIs e UAPs. Então, nesse disco de Roswell estariam essas entidades. Como uma delas sobreviveu e ficou conosco por alguns anos, nesse período estabeleceu-se o contato para que fosse possível o intercâmbio entre militares da Terra e o planeta dessas entidades. O livro, que vocês estão vendo aí a capa na tela, trata desse assunto. Eu li o livro, é bastante interessante, é um assunto realmente para quem tem a mente aberta, porque nem todo mundo vai aceitar o que o livro está apresentando. Afinal, o livro estabelece que no final da década de 50 e antes do programa espacial oficial, quando o homem foi à Lua em 1969, já teríamos ido a Serpo, já teríamos feito um estudo lá ao longo de 10 anos, esses militares já voltaram para a Terra, alguns ficaram lá, alguns já faleceram. Inclusive, toda a informação que foi trocada ao longo do tempo num site que foi criado para ficarem postando as informações, as pessoas incógnitas, anônimas, postavam as informações que elas tinham porque participaram do projeto lá junto às Forças Armadas, e aí através disso o autor conseguiu compilar esse livro. Nesses depoimentos eles afirmam que aquela cena final do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau de Steven Spielberg foi inspirada no processo realmente que originou a viagem quando eles foram daqui da Terra para o planeta Serpo. E toda a informação a respeito disso está compilada nesses livros. Outro ponto interessante abordado no filme Contatos de Quarto Grau: a origem suméria da suposta entidade que está por trás das abduções que as pessoas narram quando estão em hipnose, quando estão fazendo a regressão. A Suméria é considerado o berço da civilização. O escritor e pesquisador Zecharia Sitchin pesquisou bastante a respeito. Ele foi o tradutor oficial das tábuas dessa civilização antiga, que trouxe uma série de processos de evolução para a humanidade. E no épico, que era considerado até então como um folclore, como uma lenda dessa civilização suméria, é onde surgiu o conhecimento que hoje é bem até corrente, principalmente para quem é do universo mente aberta, dos Anunnakis. Nas tábuas sumérias, o Zecharia Sitchin identificou essa saga sobre um povo que veio das estrelas, que veio de um outro planeta, povoar a Terra, criar escravos aqui na Terra para minerar ouro, porque ouro era importante por uma questão de sobrevivência, do metabolismo deles. Esses seres, os Anunnakis, desceram à Terra, criaram essa raça através de manipulação genética, e essa raça somos nós. Obviamente é um conceito que conflita com uma série de prepostos que as pessoas têm sobre religião, sobre evolução. Então é um assunto bastante delicado, mas está aí hoje, né? Cada vez mais se fala a respeito, mas fica no universo de quem tem a mente aberta, ou de quem é curioso, ou de quem quer pensar fora da caixa, ou de quem é teórico da conspiração. De qualquer maneira, há uma teoria interessante, e o filme aborda isso no contexto da abdução, que é algo também inédito. Como o filme cita que o roteiro foi baseado em pesquisas reais, não em fatos reais, ou seja, nessa cidade chamada Nome, no Alasca, realmente há vários casos de abdução, mas a questão de ter a menção aos sumérios, de ter palavras em sumério citadas pelas pessoas, é interessante, porque hoje há quem diga que esses seres, os Anunnakis, que seriam uma ramificação justamente da raça de reptilianos, está em acordo com os governos, e são eles que de certa maneira estão por trás de uma série de movimentos na Terra para conduzir a Terra no sentido que ela está hoje.
devemos dizer que a Terra nunca teve um momento efetivamente de paz. Vivemos realmente em conflitos constantes nos últimos 5.000 anos, para dizer aí um tempo em que, após o dilúvio, a civilização foi se reconstruindo. Então é por isso que há pesquisas e pesquisadores que acreditam que essa raça influencia os governos, influencia o estado das coisas, está por trás dos movimentos, inclusive chamados da Nova Ordem Mundial, e há uma batalha, como já se disse inclusive na Bíblia, espiritual. Como o general Uchoa acreditava, e mesmo quem é espírita e kardecista acredita que a casa do Pai tem muitas moradas, podemos dizer realmente que, e se há abduções espirituais, que existe sim uma guerra espiritual entre essas entidades. E aqui é importante pontuar que não estamos falando de religião. É preciso separar espiritualidade, crenças de religião. Quem tem fé não precisa nem tem que ter necessariamente uma religião. Pensemos que pode estar havendo sim um conflito pela nossa consciência, pela nossa energia, pela nossa alma, um conflito entre entidades que são mais ligadas a uma outra energia negativa, porque é importante pensarmos, tendo a mente aberta, que talvez para esses seres o conceito de bem e de mal, de bom e de ruim, não é o mesmo que o nosso. O que é bom para um talvez não seja bom para o outro, o que é ruim para um talvez seja bom para o outro. Os conceitos são muito diferentes e é por isso que inclusive o Stephen Hawking, o maior físico aí depois de Albert Einstein, recomendava que não se fizesse contatos com civilizações de outro planeta ou de outra dimensão, de outro plano, porque obviamente o medo dele, e ele era um físico extremamente inteligente, é que acontecesse conosco na Terra ou no nosso plano o que aconteceu com as civilizações indígenas, quando os conquistadores chegaram aos territórios indígenas. Os índios pereceram por doenças, pereceram por disputa das riquezas. Quem garante que isso não é o padrão quando uma civilização mais avançada ou com mais poder ou com interesses de conquista e de exploração chega ao território de outra? Então temos que pensar nisso. Não estamos dizendo que todas essas entidades são negativas, como eu estou dizendo, muitas delas, inclusive os Greys, que são essas entidades aí que mais aparecem nas abduções, teoricamente eles não têm emoção, eles não fazem aquilo por maldade, ou a eles, aparentemente, pelo relato de muitos abduzidos, não há emoção envolvida nas experiências que eles fazem. Aparentemente somos como criaturas que eles estão acompanhando e têm interesse científico. Isso também foi dito por muitos abduzidos. E há contatos hoje realizados em lugares como a fazenda em Alexânia, pela equipe do general Uchoa, há mais de 30 anos atrás, ou pelo projeto Portal, no Mato Grosso do Sul, e até as que aparentemente estão sendo conduzidas nos Estados Unidos pelo Dr. Stephen Greer, do Disclosure Project, onde esses contatos são contatos com entidades que informam que querem a nossa evolução, que estão tentando ajudar, acompanhando a humanidade, mas eles não podem intervir no nosso livre-arbítrio. Há um caminho de evolução. O que eles querem evitar são ações e movimentos desastrosos nossos, principalmente em relação a guerras e armas nucleares que vão afetar o equilíbrio de todo o universo. Então, eles estão de alguma forma envolvidos conosco e temos que tomar o cuidado de nós mesmos buscarmos essa evolução na nossa alimentação, nas nossas atitudes e principalmente nos nossos pensamentos. Se essas entidades têm acesso a um outro plano dimensional, a um plano de pensamento, e a nossa essência, nós sabemos que ela não é física, esse corpo que temos é apenas o invólucro de algo maior que é a nossa essência e que vem sendo de certa maneira minada essa essência
por tudo que temos vivido atualmente, com as distrações da internet, do metaverso, de um monte de coisas que vai nos tirando da condição de podermos olharmos mais para nós, para o nosso bem-estar, de ampliarmos a nossa mente, de nos relacionarmos de maneira positiva, numa vibração mais elevada com os nossos irmãos, com a nossa natureza, e isso tem sido tirado de nós. Então, um caminho, inclusive, que é importante nós refletirmos para não deixarmos que eventualmente ocorram essas abduções em um plano extradimensional, ou que nós estejamos com pensamentos negativos que atraiam essa vibração negativa que supostamente alimentam a energia dessas entidades ligadas a uma vibração menor ou mais sinistra. Essas entidades que estão ligadas a abduções, porque as entidades positivas não abduzem, elas não precisam nos estudar cientificamente, elas conversam conosco através de pessoas que têm a sensibilidade e estão se preparando para manter esse contato. Não precisam nos abduzir. Quem nos abduz tem interesses muito similares aos nossos e talvez estejam relacionados a essas civilizações antigas que participaram da nossa criação aqui sobre a face da Terra há milênios atrás. Então é importante mantermos a mente elevada e avaliarmos como imaginamos o futuro, como imaginamos a relação com outras entidades de outros planos, de outras realidades, para atrair essa energia positiva, para podermos experimentar essa evolução, este relacionamento com esse outro mundo e com essas outras inteligências de maneira positiva, primeiro para nós pessoalmente, para que possamos como pessoas nos prepararmos para o que está por vir, mas também de maneira cósmica, do ponto de vista de civilização, de planeta, dentro de um universo que certamente abriga milhares de outras civilizações e que talvez estejam esperando que nós estejamos preparados para esse relacionamento. Enquanto isso, estamos sendo provavelmente abduzidos, seja por entidades que têm uma outra vibração, outro interesse em nós, e até mesmo por situações criadas aqui na Terra e que usam todo este cenário propositalmente, intencionalmente, muito oportunamente, para alimentar essa cultura das abduções e criar uma ameaça que muitas vezes parte aqui da Terra. É sabido, como é tratado no artigo do blog sobre a questão dos OVNIs e das abduções lá no nosso blog, que o Ben Rich, que era um executivo engenheiro de uma empresa que fornecia tecnologia para o programa espacial secreto, ele informou We now have the technology to take ET home. Que na verdade a tecnologia que nós temos hoje já é capaz de levar o ET para casa, como se dizia no filme de Steven Spielberg, E.T. Phone Home. Ele já disse que hoje é possível levar o ET para casa. Esse mesmo Ben Rich, no seu leito de morte, ele afirmou que nós já temos hoje tecnologia do Star Wars, do Star Trek. Nós já estamos cerca de 30 a 50 anos na frente. O que nos é revelado hoje, no século 21, 2020, 2022, na verdade, nós já estamos mais de 30 anos à frente em tecnologia. Nós só conheceremos isso mais adiante. Há segredos que são interessantes no nível da defesa, da segurança nacional e, infelizmente, desse nosso tom bélico, onde a gente está sempre em guerra com outros países e os países entre si, como se diz, não têm amizade, eles têm interesses. Estamos vendo agora uma guerra no leste europeu que é, como sempre, o retrato desse tipo de pensamento. Para finalizarmos este primeiro vídeo sobre o assunto de alienígenas e abduções, que é na verdade uma continuação do vídeo sobre OVNIs e UFOs, vamos deixar aqui alguns casos bem interessantes para quem quiser depois se aprofundar nos links que temos lá no blog ou fazer a sua própria pesquisa. Primeiro assunto são os implantes que acontecem nas abduções. O Dr. Roger Leir, que infelizmente nos deixou em março de 2014, é um médico californiano que é inclusive objeto desse documentário
Paciente 17 ou Patient 17. Você consegue encontrar esse vídeo no YouTube. Ele também tem na plataforma de streaming nos Estados Unidos. E ele leva muito a sério a questão dos implantes. Ele se especializou nisso, ele escreveu esse livro a respeito desse assunto, fez pesquisas químicas, um monte de processos científicos envolvidos na análise desses implantes que as pessoas recebem em seus corpos, e geralmente os abduzidos não sabem que receberam esses implantes. Por alguma situação, muitas vezes casual, é identificado numa radiografia, numa ultrassonografia, um objeto estranho, sem incisão, sem cicatriz, e esses implantes, ao serem analisados, são identificados como materiais de uma composição ou de uma liga de metais que não é daqui da Terra. Então, quem quiser pesquisar vai achar informação muito interessante e intrigante sobre isso. Eu particularmente conheci uma pessoa, uma aeromoça, conhecida da família, que já faleceu também e que passou por uma experiência de abdução que ela só identificou numa regressão. Essa pessoa era daqui de São Paulo. Ela não quis retirar o implante quando ela descobriu que foi implantada. A vida dela teve uma série de problemas e é estranho, pois ela era uma aeromoça e teve um avistamento durante o voo e também passou por essa experiência de abdução na região do sul de Minas. Então o assunto dos implantes é um assunto intrigante e real. Pesquisando você verá o que há de informação a respeito e documentação em cima desse tema. Outro caso interessante é uma abdução ocorrida em 2001 em Iturama, onde o casal com a filha foi abduzido. Se você encontrar o vídeo na internet, inclusive tem uma cobertura bem interessante feita em uma reportagem da Rede TV, um documentário da Rede TV, você vê pelo estado da esposa que realmente aquilo aconteceu, aquilo perturbou a vida dela. Você percebe que são pessoas honestas, não teriam por que inventar isso e querer evidência em cima desse assunto. Eu tive a sensação que minha casa não ia estar no local, entendeu? Então é o caso da abdução de Iturama. E temos o que eu considero um caso extremamente bem documentado, que não teve a devida relevância aqui nem no Brasil e talvez fora, por ser um assunto relacionado à ufologia, que é a Operação Prato. Uma pessoa de uma localidade chamada Airi e uma de uma localidade chamada Candeuba, elas eram distantes mais de 100 quilômetros. E as pessoas me contavam a mesma história, sem se conhecerem, sem nunca terem se falado, e na mesma noite e nos mesmos horários ou até em horários diferentes. Que transcorreu ali no norte do Brasil, na região de Colares, ali na região do Pará. Quem estava à frente dessa investigação feita oficialmente pela aeronáutica foi o coronel da aeronáutica, o Irangê Holanda, que a gente vai ver aqui nesse trecho de vídeo de um depoimento dado para a revista UFO. E ele conta, e é absolutamente confiável, é um militar expondo-se e contando o que ele viveu durante o tempo em que ele esteve fazendo toda essa pesquisa. Ele documentou em fotos, em vídeos. Esse material, parte dele está disponível hoje para a população, uma parte não foi aberta, principalmente os vídeos, e é uma evidência, porque envolve diretamente a nossa Força Aérea, quase 40 anos atrás, fazendo esse tipo de pesquisa. O depoimento do coronel Irangê Holanda é bastante impactante, então é inestimável a contribuição dele por revelar essas informações, por ter feito todo esse trabalho, e eu deixo vocês com essa informação. Do meu lado esquerdo vinha uma luz muito forte, a mesma luz amarela muito forte. Eu vi aquela coisa se aproximando e fiquei quieto. Depois que eu vi que era muito forte e que estava vindo, continuando vindo na direção, eu chamei a atenção dos agentes. Olha lá, aqui à direita. Os caras olharam, prepararam máquina fotográfica,
filmadora, tudo. A coisa veio, mas estava baixo. Estava uns 200, 250 metros. Não estava muito alto, não. Passou em cima da gente. E quando chegou perto, na margem do rio, apagou aquela luz amarela, aquela luz forte, amarela, aquele sol amarelo, que a gente não via forma, só via luz. Apagou, de repente. Aí nós vimos uma forma estranha. Uma forma de uma bola de futebol americana. Aquela bola de ponta. Tá? Uma bola de futebol americana, muito grande. E como se fosse esse abajur, translúcida. Tá? Só que tinha janelinhas no meio. Toda a extensão dela tinha janelinhas. 2 ou 3 dias depois, ela já estava dormindo, eu estava deitado. E estava fazendo uma espécie de desligamento. Fazendo uma mentalização. Pô, estava fora, estava bem desligadão. E era em torno de meia-noite, mais ou menos. Eu estava deitado, minha mulher do meu lado, na cama, e eu estava deitado de lado. Estava deitado assim de lado. De repente, no meu quarto, um clarão muito forte, e um estalido, como se você tivesse ocorrido alguma coisa assim naquela caixa que tem os disjuntores, tá? Como se tivesse tido algum problema ali, aquele estalido muito grande, muito forte, e ao mesmo momento em que iluminou o quarto todo. Eu me assustei, já viu, um troço esquisito, e imediatamente após isso, tinha um ser atrás de mim, me abraçando. Até uma situação meio esquisita. O cara me abraçando por trás, eu não gostei muito da história, não. Tá? E tinha um outro na minha cabeceira. Tinha 1,5 metros, mais ou menos, tipo, vestido com uma roupa parecida com essa roupa de astronauta, essa roupa de mergulho. Volante, neoprene. Então era meio fofo. Não é colado assim, não. Era um troço que, por exemplo, uma pessoa mais parece gorda dentro daquela roupa. Tá? O rosto não vi, mas era cinza chumbo. Tá? Tinha uma máscara como se fosse de mergulho, mas o rosto não dá para se detalhar. Não vi olho, forma de olho, vi. E eu estava muito assustado. E aquele bicho atrás me abraçando. Me abraçou, me apertou e falou no meu ouvido em português, com um som de... Hoje a gente ouve até nessas... parece computador. Voz de computador, aquela voz assim, ó. Metalizada. Metalizada, uma voz assim. Falando no meu ouvido, disse, calma, não vamos te fazer nenhum mal. E dias depois dessa entrevista, ele foi encontrado morto em seu quarto, e a informações é de que ele estava em depressão e se suicidou no seu quarto. Então fica na nossa memória o agradecimento ao Coronel Irangê e todos os militares que participaram dessa operação naquela época, para a gente hoje poder estar aqui avaliando, analisando esse caso da ufologia brasileira. Continuem com a mente aberta e acompanhando as postagens desse canal. Obrigado e até mais, Mente Aberta.